E se o pior momento da sua vida fosse exatamente o que precisava acontecer? Existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. O sofrimento não veio para te destruir. Ele veio para revelar quem você realmente é. O ouro só se purifica quando passa pelo fogo. E você está passando pelo fogo agora. Fica até o final. O que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a dor. Imagine um homem chamado Rafael, 42 anos, 3 filhos. Uma empresa que construiu com as próprias mãos ao longo de 18 anos. Uma vida que, de fora, parecia sólida como concreto. Carro do ano, casa própria, funcionários que dependiam dele, respeito da família e dos amigos. O tipo de homem que as pessoas apontavam como exemplo de determinação e sucesso. Do nada, em menos de 6 meses, tudo desmoronou. Não foi uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Foi uma série de eventos encadeados que chegaram tão rápido e tão perto um do outro que Rafael não teve tempo de processar nenhum antes do próximo. Primeiro, o maior cliente cancelou o contrato sem aviso. Depois, um sócio que ele confiava cegamente desviou dinheiro e sumiu. Em seguida, os bancos fecharam o crédito. Os funcionários foram embora. A empresa, que havia sido a razão de existir de Rafael por quase 2 décadas, fechou as portas numa segunda-feira fria de julho. A esposa não aguentou a pressão, ou talvez já fazia tempo que ela não aguentava, e o colapso financeiro apenas tirou a última máscara de um casamento que havia parado de funcionar anos antes. Ela foi embora levando as crianças. Disse que precisava de espaço. Rafael sabia, no fundo, que espaço era apenas uma palavra mais gentil para Deus. Ele se viu sozinho num apartamento de 2 quartos que havia alugado às pressas, olhando para paredes brancas que não tinham nada nas paredes, sem quadros, sem memórias, sem nada que dissesse que aquele era o lugar de alguém. Às 3 da manhã de uma quinta-feira, ele estava deitado no chão frio da sala, porque a cama parecia grande demais para ser ocupada por uma pessoa só, e ficou olhando para o teto por horas. Você já se sentiu assim? Como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés de uma vez, sem nenhum aviso, sem nenhuma chance de segurar em algo. Como se a vida tivesse decidido, de uma vez só, cobrar o preço de tudo que você havia construído sobre fundações erradas? Naquela noite, Rafael fez uma coisa que nunca havia feito antes na vida adulta. Ele chorou. Não um choro contido, discreto, daqueles que a gente esconde atrás da mão ou sufoca na almofada para que ninguém ouça. Ele chorou com o rosto no chão frio, o corpo todo tremendo, os ombros sacudindo com uma força que ele não sabia que existia dentro de si. E no meio daquele choro, ele disse as palavras mais honestas que havia dito em décadas. Deus, eu não aguento mais. Se você existe, me mostra alguma coisa, porque eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais nada, não sou mais nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhuma voz, nenhum sinal visível, nenhum milagre imediato. Apenas o barulho distante da cidade que continuava, indiferente, lá fora. Mas algo aconteceu naquela noite. Não um milagre visível. Não uma voz do céu que traz respostas prontas. Algo mais sutil, mais profundo. Uma espécie de calma que não fazia sentido nenhum diante das circunstâncias. Como se aquela confissão total, aquela entrega completa, aquele momento em que Rafael finalmente parou de fingir que tinha controle de alguma coisa, tivesse quebrado uma parede dentro dele que ele nem sabia que estava lá. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a perceber coisas que nunca havia notado antes. E essa percepção foi mais brutal do que qualquer falência financeira. Ele percebeu que havia passado 18 anos construindo uma empresa, mas havia negligenciado completamente a construção de si mesmo. Era um executor brilhante, um estrategista competente, um líder que sabia fazer acontecer, mas era um ser humano vazio,
Não sabia o que sentia, não sabia o que queria de verdade, não o que o ego e a pressão social diziam que deveria querer. Não conhecia seus filhos de verdade. Não havia estado presente no próprio casamento de verdade. Havia construído tudo por fora e deixado tudo apodrecer por dentro sem nunca parar para olhar. O sofrimento foi a primeira vez que Rafael parou. E quando ele parou, ele começou a enxergar. Existe um conceito na filosofia estoica chamado de amor fati. Em latim, amor pelo destino. A ideia de que tudo o que acontece na vida de uma pessoa, inclusive e especialmente o que parece ruim, faz parte de um caminho necessário. Não porque o universo ou Deus seja cruel, mas porque o crescimento real exige ruptura. A casca precisa quebrar para que o que está dentro possa emergir. E a casca não quebra voluntariamente. Ela precisa de pressão. Uma semente não germina sem ser primeiro enterrada no escuro, coberta de terra, sem acesso à luz. Durante algum tempo de fora, parece que não há nada acontecendo. Parece morte. Mas é o processo mais vital que existe. É transformação acontecendo no único lugar onde transformação verdadeira acontece. No escuro, debaixo da superfície, longe dos olhos. Rafael passou os 6 meses seguintes em um silêncio que havia aprendido a não temer, lendo, orando, mesmo sem saber bem como orar ou para quem. Caminhando, escrevendo num caderno barato comprado numa papelaria de bairro, conversando com um terapeuta que um amigo havia indicado, começando pela primeira vez na vida a se fazer perguntas que importavam de verdade. Quem eu sou fora do que eu construí? O que eu realmente valorizo quando ninguém está olhando? Que tipo de pai eu quero ser? O que quero que as pessoas lembrem de mim quando eu não estiver mais aqui? Ele descobriu que havia um padrão em sua vida que havia se repetido desde sempre. Sempre que ficava confortável, parava de crescer. Sempre que crescia de verdade, havia sido precedido por alguma forma de dor, de ruptura, de perda. A dor não era o inimigo. O conforto, sim. O conforto havia sido a anestesia que o mantinha dormindo dentro de uma vida que não era realmente a sua. 3 anos depois daquela noite, no chão frio do apartamento vazio, Rafael havia reconstruído sua vida. Não do mesmo jeito, de um jeito completamente diferente. Menor em escala, muito maior em significado. Uma empresa menor, com menos funcionários, mas com produtos que ele realmente acreditava. Uma relação com os filhos que não havia existido enquanto a empresa estava de pé. Uma espiritualidade que não era mais um conceito abstrato, mas algo que ele sentia na carne todo dia. Ele costuma dizer uma frase que ficou famosa entre as pessoas que o conhecem de perto. O pior dia da minha vida foi o dia em que tudo acabou. O melhor dia da minha vida também foi esse. E você? O que o seu sofrimento está tentando te ensinar que você ainda não parou para ouvir? Talvez a resposta não esteja no fim da dor. Talvez esteja dentro dela, esperando que você tenha coragem de entrar. O sofrimento com propósito não é sofrimento inútil. É transformação em andamento, o processo mais vital que existe, acontecendo no escuro, debaixo da superfície, longe dos olhos. Você não está quebrado. Você está sendo refeito, e existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O quebrado é o fim, o sendo refeito é o começo. E começos sempre doem, sempre custam algo. Sempre exigem que você deixe para trás o que você era para se tornar o que você precisa ser. A pergunta não é se vai doer. A pergunta é se você vai deixar a dor fazer o seu trabalho ou se vai gastar toda a sua energia tentando parar um processo que está tentando te salvar. Rafael parou de tentar parar e foi salvo. E você? Está pronto para parar de lutar contra o fogo e deixar ele fazer o que o fogo faz? Se esse conteúdo tocou algo em você, salva esse vídeo. Às vezes, a gente precisa ouvir de novo nas horas mais escuras. E compartilha com alguém que está no meio do fogo agora e precisa saber que o fogo tem um propósito. Nos vemos no próximo.